Abra em João, capítulo 6, e deixa grifado um versículo, para que você possa ler várias vezes, pensar nele várias vezes, que é assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Palavra da salvação. Nossa vida, às vezes, ela é muito marcada por perdas, né? Às vezes por situações que nos frustram, que nos deixam assim, com tantos ressentimentos, com tantas mágoas, que o nosso coração vai endurecendo. E às vezes a gente vem para a igreja com esse coração duro. E aí a palavra é dita, não faz efeito nenhum, porque ela não consegue penetrar. Então a gente precisa, para chegar na igreja sempre, para começar a rezar, para participar de uma missa, para estar num grupo de oração, ou dentro da sua casa para ler a palavra, a gente precisa de um coração contrito. Vocês já ouviram essa palavra na Bíblia, ok? Dá-me, Senhor, um coração contrito. O que é um coração contrito? Coração contrito, eu vou usar de uma imagem para que vocês nunca se esqueçam do que é um coração contrito. Então, se eu pego um bloco de terra seco, e jogo água nele, a água entra? Não, a paira, ela não penetra. Mas se eu pego essa terra e quebro ela, esfarelo ela, a hora que eu jogo a água vai deixá-la toda empapada, vai fazer o efeito que precisa. Então é isso que a gente precisa pedir a Deus, que faça isso com o nosso coração. Fala, quebra, me ajuda a tirar essa capa de ressentimento, de tantas mágoas, para que meu coração seja quebrado, para que eu possa entender, para que a palavra possa penetrar e que ela possa me transformar. Senão entra e sai, não sei nem o que o padre falou, não sei qual evangelho foi lido, não sei qual que foi, não sei nada. Qual que foi o evangelho de hoje? Não sei. Qual que foi o santo de hoje? Não sei de nada. Mas você não estava na igreja, só no corpo. A alma foi fazer um tour. Mas eu sentei lá, só o corpo. Nós não podemos perder tempo, o nosso tempo é muito precioso. Demais, por demais. Então, São João Bosco, ele ensinava os jovens que para a gente assistir uma missa, a gente tinha que ter 3 P's. Eu estou falando isso porque sem o coração contrito, nós não vamos perceber nem que tem nenhum P, quanto mais 3. E o primeiro P, então, é tanta coisa que acontece numa Santa Missa. O valor de uma missa é algo tão indescritível. E que a gente precisa vir à missa com estar de verdade dentro de uma celebração eucarística. Que eu tenho que ter adoração, eu tenho que rever tudo, eu tenho que ser transformado, eu tenho que louvar a Deus. Ali é muita coisa que eu tenho que estar contrito, né? Viajando, né, da igreja. Então ele fala que tem que ter 3 P's. O primeiro P, que vai do ofertório até o momento que o padre eleva o cálice, é a paixão de Jesus. A gente ainda não compreendeu que durante a missa, Santa Missa, nós somos levados misticamente ao Calvário. E na hora da missa nós estamos aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com São João, com Madalena,
com Maria de Cleófas, com as santas mulheres que participaram daquela atrocidade. Então, naquele primeiro momento do ofertório, até o padre levar, eu preciso pensar na paixão de Jesus. E aquela paixão de Jesus, o segundo P, que é por que aconteceu aquilo. O segundo P, por causa dos nossos pecados. A gente nem presta atenção nisso. Pecado, tem não. Vocês já conhecem aquele livro, claro que eu vou esquecer a autora, das 24 horas da paixão? Alguém já leu esse livro? Alguém já meditou isso na Semana Santa? Uma pessoa comigo, duas. Por 3 pessoas. Esse livro é espetacular. Ela é uma mística que vivia de uma Eucaristia por dia e que Jesus põe ela para assistir às 24 horas da paixão. É algo de chorar mesmo. Aqui na igreja, toda Semana Santa, toda quinta para sexta, nós fazemos as 24 horas da paixão. Eu nunca faço as 24 horas, porque eu preciso dormir, nem que seja um pouco. Mas os jovens ficam aqui 24 horas em oração. Haja garrafa de café aqui dentro, mas é assim mesmo. Esses meninos ficam em adoração. E cada hora tem uma meditação. Por que eu estou falando isso? Porque de 11 à meia-noite, de meia-noite a 1 e de 1 às 2, é a grande luta de Jesus por causa dos nossos pecados. E o demônio fala com ele assim: você acha que você vai conseguir? Você acha que um homem vai dar conta? Então o maior sofrimento dele foi os nossos pecados. O maior sofrimento de Jesus não foi o físico, mas foi o que ele lutou. Porque ele não veio só para nos salvar do pecado, nos libertar do pecado, nos dar o direito à eternidade, mas ele veio para reparar os nossos pecados. Então ele sofreu demais. Por isso que a missa, ela tem um valor impressionante para as almas do purgatório. Porque para reparar os pecados, mesmo que já tenham sido perdoados, há uma reparação. É o sangue de Jesus que pode reparar. Então as missas é que tiram as almas do purgatório mais cedo. A gente precisa lembrar disso. São muitas coisas que a gente não compreende, que a gente não participa, que a gente não investe na nossa vida espiritual. Então a gente não estuda. Então esse livro chama As 24 Horas da Paixão. Existe o relógio da paixão. Na próxima Semana Santa, se vocês quiserem participar, vocês verão a beleza, que de hora em hora alguém medita. Alguém medita. E é lindo de participar. Então, por isso que o segundo P são os pecados. Eu preciso que da hora que eleva o cálice até a hora que eu comungo, eu preciso falar com Jesus aos meus pecados. É aquilo que eu já falei com vocês. A gente comunga, na fila a gente pede a Jesus: eu creio, né? Vocês lembram das 3 coisas? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Se queres, o Senhor pode me curar. E o terceiro é ação de graças. Então o terceiro P é: qual é o propósito? Qual é o propósito da Eucaristia? A gente tem que pensar nisso. Por que eu comungo? Para que eu recebo Jesus vivo? Não pode ser algo de rotina. Já falei com vocês que a gente entra, todo mundo está comungando, também comungo. Não podemos fazer isso. É sagrado demais. Porque eu vou me encontrar, eu vou receber aquilo que Jesus falou: aquele que de mim se alimenta. Qual que é o resto da frase? Viverá por mim. A gente não tem consciência dessas coisas. Assim como eu vivo para o meu Pai, que está vivo, assim que eu recebo a Eucaristia, cada um de nós que comungou, nós vamos passar a viver por causa e para Ele. Então eu vivo com Ele, por Ele e para Ele. Quando encerra a missa,
começa a nossa missão. O padre fala algumas vezes: glorificai a Deus com a sua vida. Que as pessoas possam olhar aquilo que você faz e dê glórias a Deus pela sua atitude. Isso se chama vida eucarística. Então nós temos que sair da Eucaristia para viver a Eucaristia e ser vida eucarística. E é tão interessante que a gente sai da igreja, o primeiro lugar que a gente vai em geral é para a nossa casa. E quando a gente termina, a gente recebe essa missão da vida eucarística, a gente é convocado, a gente é enviado para aqueles que estão mais próximos de nós. Seja o marido, os filhos, seja a mãe, seja pai, seja os irmãos. E o quanto é difícil a gente viver essa vida eucarística em casa, não é? Como é que é difícil a gente mostrar para as pessoas que eu fui transformada por aquilo que eu recebi? Que as pessoas nos conhecem. Sabe que muitas vezes a gente tem crise de ciúme, sabe muitas vezes que a gente briga por nada, sabe que muitas vezes a gente ainda nem deu um passinho, como é que eu vou chegar lá falando daquilo que eu senti? Como que eu posso dizer isto, né? Então é o nosso grande desafio, porque as pessoas que estão na nossa casa e que não vieram aqui receber a Eucaristia, elas não são nem melhores, nem piores do que eu que vi. Elas também escutaram tudo que eu já ouvi. Mas o que aconteceu foi que as coisas foram esfriando nela por alguma razão, e de repente Jesus virou uma história do passado. A palavra não alimenta, não põe de pé, a palavra não anima, não enche o coração, e a presença real de Jesus na Eucaristia, nem sabe por onde passa. Então entra e sai, e aquilo não faz a menor diferença. Então vocês imaginam o nosso grande desafio de mostrar um Deus que transformou a minha história, que está mudando o meu jeito de olhar, e que eu estou mostrando para aquelas pessoas que às vezes estão azedas, né? Estão amarguradas, estão ressentidas, que aquilo vai, o ressentimento ele faz uma capa no coração, ele endurece a pessoa. Qualquer coisa, porque a gente não pode mudar as coisas que chegam a nós. Muita tragédia, muita fatalidade não tem como mudar, mas eu posso escolher a forma como eu vou viver isso. Posso ou não? Posso, está na minha mão. Eu posso escolher a via do ressentimento e viver ressentido a vida inteira, e falar: sabe por que a minha vida não andou? Porque fulano não deixou. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, não sai daquele lugar. É preciso sair do lugar, do dia da morte, do dia da perda, do dia da falência, do dia do diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho que sair desse dia e andar. É isso que eu tenho que mostrar para o outro que é possível. Então vocês não se iludam, porque pouquíssimas pessoas vão nos ouvir. Não se iludam. E vem aquela falar de Jesus. Ei, não vão te ouvir. A grande maioria não vai. Mas vai ter alguém que vai ouvir e vai entender que a Eucaristia, que essa presença, que esse Deus vivo é o único capaz de transformar, que o milagre pode acontecer, que a minha vida pode ficar de verdade transformada, e que por causa dele eu posso transformar a minha via de caminhar, e eu posso sair do ressentimento para qual é a grande palavra? Gratidão. Eu posso fazer uma via de gratidão. Então, na verdade, viver a vida eucarística é viver a via da gratidão. Filó, mas você não sabe o que é perder um filho. Mas eu posso viver dizendo a Deus: obrigado, porque eu fui mãe e serei eternamente mãe.
Obrigado porque eu gerei, fui pai e serei eternamente pai. E eu posso dizer, independente do que aconteceu, eu posso caminhar pela gratidão. Poderia não ter tido, mas eu tive. Obrigado porque eu tive uma mãe, obrigado porque eu tive um pai, obrigado porque eu tive um irmão, obrigado porque eu tive um emprego que até perdi. Então, aprender a agradecer. O dia que a gente aprender a agradecer, nós veremos que nós temos tanto mais para agradecer do que para pedir. Aprender a agradecer porque acorda. Tem uma coisa tão espetacular quanto essa. Virou sozinho na cama, levantou sozinho, tomou banho sozinho, vestiu a roupa que quis sozinho, escolheu o perfume, escolheu o meio que vai te levar ao trabalho, ou nem vai trabalhar porque não precisa, mas tem trabalho. Quanta coisa você pode fazer. Então, estar feliz só porque está de pé, anda e fala, para mim é uma alegria. E temos a oportunidade de servir a Deus nosso Senhor. Isso é uma honra, que Ele não precisa de nós. É uma honra poder viver para Ele, estar atenta, estar em comunhão, porque também nós iremos encontrar pessoas que no mundo falam dEle, pessoas que sabem que Ele está vivo, e que Ele habita em nós, e que Ele derrubou a barreira da morte, e nos convida para a glória. Gente, o dia que a gente caminha sobre isso, o que vier, nós damos conta. Porque nada mais é capaz de tirar isso de nós. Aí a gente passa a viver uma alegria que não tem preço. Porque a alegria está em nós. Nós podemos formar a alegria? Não. Mas a alegria é a assinatura do Espírito em nós. Então a Eucaristia, ela é um dom que nos é dado. Nós não podemos fazer por nós. Nós não podemos criá-la. Ela é um dom. E como ela é dada de graça, gratuitamente, nos é oferecido, se espera que você também o receba livremente, por gratidão, por poder receber aquele que vai te alimentar. Eu acho isso uma coisa das mais impressionantes. A gente poder ser alimentado por aquele que me criou. O meu próprio Deus é o meu alimento. E porque Ele me alimenta, eu sou capaz de viver por Ele. Nós não podemos receber a Eucaristia e escondê-la. O que Jesus falou para Madalena, lá quando Madalena estava chorando no Santo Sepulcro? E o que Jesus falou para os irmãos, aqueles dois companheiros, discípulos de Emaús? Depois que eles encontraram Jesus, depois que Madalena viu Jesus, o que ela falou com ele? Jesus falou com ela: Madalena, o que você faz agora? Vá, Madalena, e avisa os seus irmãos, avisa os discípulos, que eu estou vivo. É a mesma coisa que a gente recebe na hora da Eucaristia. Você não pode esconder, não. Vai lá e anuncia que eu estou vivo. Vai lá e anuncia que sou eu, o único que enxugará suas lágrimas. Vai e anuncia que diante de mim não tem mais dor, não tem mais sofrimento, que eu transformo, que eu sou o único capaz de curar um coração quebrado, um coração que está sofrido. Sou eu o único capaz de tirar o ressentimento e virar gratidão. Sou eu o único capaz de te dar força para seguir sua vida, apesar das perdas, apesar das frustrações, apesar da tristeza que você vê. Eu te convido a olhar a vida sobre um outro olhar, mas ter um olhar de gratidão e ver aquilo que eu estou trazendo para você, que você não tem dimensão. Não veja sob a sua ótica, mas veja a partir da minha ótica. Só Ele pode fazer isso. Vai e anuncia que Ele transformou seu coração, que Ele te pôs de pé. Vai e dê testemunho. Mas não tenha ilusão. A vida eucarística é uma vida escondida, porque ela é feita de pequenos atos, é feita de pequenos cuidados, de quando você às vezes reúne com mais pessoas que também o conhecem, e vai lá e dá banho naquele que está doente, que não pode fazer isso, arruma a casa daquela pessoa que está acamada, que precisa de alguém que arruma a casa dela, que dê um banho,
que lava uma roupa, que passa uma roupa. É aquela criança que está chorando, de repente dá um sorriso, tem preço? Não. É mais ou menos um grãozinho de mostarda, é mais ou menos uma semente que cai na terra, mas ela vai germinar. É uma massa, é um fermento que você põe na massa e que ela cresce, porque essa alegria e esse amor, esses atos de bondade, eles têm o poder de contagiar. Eles vão contagiando, e as pessoas vão falar: menino, por que você anda nessa alegria? A vida está virada do avesso, você está assim, nessa alegria? Fala: porque minha vida pertence a Deus, eu estou nas mãos dEle, e Ele é o meu Senhor, e na minha vida só vai acontecer o que Ele permitir. Eu sou dEle, Ele é meu. Isso é um coisa de louco. Eu poder viver para Ele. Essa frase para a gente: aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Nós vamos parar e pensar. A gente sai da Eucaristia e serve a quem? Às vezes a gente mesmo. E a gente precisa pedir a Jesus: Senhor, todos os dias tem que lembrar disso. O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Hoje. Porque para amar e servir a Jesus eu só tenho hoje. Hoje lá na Santa Casa tinha que fazer um tour lá de olhar uns pacientes. Eu comecei lá do 12º andar. Quanto sofrimento eu vi, quanta dor eu vi. Eu falava com ele: nós, Jesus, se o Senhor estivesse aqui agora, se o Senhor passar por esses corredores, quantos se levantariam? Quantos? Quanta dor, quanta mulher jovem, 36 anos, casada, com tumor cerebral, está lá em coma, mexe nada, nada. Quanta dor eu vi. Pensa, nossa vida é um fio, nossa vida é tão frágil, e nós perdendo tempo com nada. Acorda feliz de manhã, animada. O que pode te deixar numa cama? Fala: Senhor, me dê um coração disposto a amar, me dê uma vida que eu possa vos servir em cada minuto da minha vida, enquanto eu tenho tempo, Jesus. Eu falo com ele, enquanto eu enxergo, enquanto eu falo, enquanto eu ando. Não me deixa perder tempo, quando eu não sei que dia que o Senhor me chama. Me ajuda a levar ao outro a esperança, a tirar do outro o desespero. Me ajuda a mudar o desespero em esperança. Quando eu vi alguém chorando, gritando tanto nos corredores, que foi uma morte atrás da outra, eu falava: mas a vida nossa não tem, a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte, e nossa vida é eterna. Morrer é como abrir a porta e encontrar com Ele do outro lado. É assim, é tirar o sapato que incomoda o pé e poder voltar para casa, mas dar ao outro a coragem de viver e falar: não desespere, não desoriente. Nós temos alguém que nos orienta, nós temos alguém que nos conduz, nós temos alguém que nos ama, nós temos alguém que pode enxugar as nossas lágrimas e dizer: tem muito mais para se viver, a vida não vai encerrar aqui. O que eu prometi para vocês é eterno. Consolar o outro, ajudar, dar consolo, trazer a palavra de amor ao outro e falar: coragem. Por quê? Porque quem te sustenta não sou eu, mas é o Senhor nosso Deus. Mas eu não vejo, não precisa vê-lo, você sentirá. Aquela força, aquele que te põe de pé e fala: vamos? Por quê? Porque sou eu que te sustento. Mas se a gente não viver isso em nós, como é que nós vamos passar isso para o outro? Não vamos. O outro fala: estou deprimido. Você fala: estou pior do que você. Porque tem gente que disputa a tragédia. Senta em sala de médico. Eu estou com uma dor. Ah, você não conhece a minha. Luta. Fala: por que é impossível falar? Eu não sinto nada. Por quê? Porque eu tenho uma bênção de Deus e não tenho nada. Qual é o prazer de falar de tanta tragédia? Começa a falar das coisas que Ele faz. Comece a falar da alegria de ter um Deus que você pode correr ali e contar tudo no ouvido dele, que você pode recebê-lo todos os dias como seu alimento. Você chega na igreja destruída, cansada,
Você sai renovada, parecendo um menino de 12 anos de idade. Que você pode cantar: aquele que conta com o Senhor renova suas forças. Corre sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque Ele é o meu amparo, Ele é o meu alimento. Aquilo que fez com Elias, que foi a primeira leitura de domingo, a prefiguração da Eucaristia. Elias falou assim: eu quero morrer. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz isso. Falei: vou morrer, Jesus, chega. Elias deitou e dormiu. O anjo acordou: acorda, Elias, come. Hein? Olhou o pão, comeu, voltou a dormir. Anda, Elias, meu filho, acaba de comer. Para quê? Porque você tem muito que andar ainda. Aquele alimento sustentou Elias 40 dias e 40 noites. Prefiguração da Eucaristia. Então a Eucaristia nos sustenta para viver para Ele. Acordem. Então qual é o propósito da sua vida? É o terceiro P que eu estava falando. É viver para Ele, com Ele e nele. Então vida eucarística é uma vida de gratidão. É caminhar com Ele, agradecendo. Experimenta amanhã, só amanhã. O que é acordar agradecendo por tudo? Não vai reclamar de nada. Se está fazendo frio, se está fazendo calor, se tem frio, tem paletó, deixa alguma coisa, tem um casaco, tem um trem bacana, tem um cachecol, sei lá, quanta coisa você pode vestir. Agradece por tudo. E fala: quem é que está no meu entorno que está precisando de uma roupa? Quem é que está no meu entorno que está precisando de um cobertor? Quem é que está no meu entorno que está precisando de um chocolate quente? Já sai com a garrafa térmica. Quantos irmãos você vai encontrar na rua sentado, precisando de um café quente, de um chocolate quente? Distribui. Você vai fazer um bem ao seu coração que você não tem ideia. Faça a sua vida render para Ele. Então, Santa Margarida Maria Lacoque, quando assistia a missa, ela prestava atenção em duas coisas no altar. A primeira era na cruz, para lembrar sempre o que Deus havia feito por ela. E a segunda coisa que ela ficava de olho, falava: eu tenho que guardar essa imagem, era das velas, para entender o que eu tenho que fazer por Ele. Eu tenho que me consumir por Ele. Gente, porque todas as nossas vidas, toda a vida, se a gente avaliar, ela funciona mais ou menos como, ela pode ser comparada a um pão, porque a gente parte, reparte. Então todas as nossas vidas podem ser pão, mas nem toda vida vira Eucaristia, porque a Eucaristia significa se doar, se entregar, se consumir, porque a gente consome o mundo e as coisas, mas o mundo também nos consome, e nós de certa forma vamos envelhecendo, vamos sendo consumidos. A questão é saber quem me consome, aonde eu estou sendo gasto. Mas se gastar por causa dele, é espetacular. Se consumir por causa dele, aí sim, é viver uma vida com propósito. Então viver eucaristicamente não é para viver uma vida de brilho, é uma vida discreta, escondida. Mas quem é que tem que ver? Só Ele. Irmã Dulce hoje, não é? Irmã Dulce hoje, aquela vida que ninguém viu, viveu mais o resto da vida dela com 70% do pulmão comprometido. Dormia sentada, não podia deitar, não tinha como respirar, e cuidava o dia inteiro dos pobres, doentes. Hoje o Evangelho dizia, e eu falava isso lá no hospital hoje com a enfermagem, eu falava: a coisa para mim mais difícil da vida é ser filho de Deus. É maravilhoso, mas é difícil. É difícil demais a gente revelar na nossa vida quem é o nosso Pai. Mas aqui no hospital, hoje na Santa Casa, nós temos a oportunidade de cuidar daquele que ninguém quer, 100% SUS. Nós temos a grande oportunidade de santificar a nossa vida, porque a profissão que escolhemos é a profissão de poder santificar. Porque cada banho que vocês estão dando a essas pessoas, todo mundo em coma, fazendo curativo, cuidando, é uma oportunidade de cuidar dele mesmo. Porque quando ele falava a respeito das crianças, hoje ele dizia: os anjos deles, os anjos da guarda dessas crianças, estão diante da face do meu Pai continuamente. Então o que você fizer ao menor, você fez
a mim mesmo. Então entender isso, né? Como é que hoje eu posso cuidar do Senhor, cuidando do meu irmão que estiver ao meu lado? Então isso é uma chamada para nós, para que a gente viva uma vida de verdade. A nossa vida eucarística tem que revelar aquele que eu creio, aquele que eu recebi, aquele que eu fui alimentada, é aquele que eu tenho que revelar. Qual é o alimento que me sustenta? É Ele. Então, na verdade, nós temos que viver uma vida de gratidão e aprender a dizer o dia inteiro: obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por se juntar a nós no nosso caminho. Assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. O Senhor todos os dias vem ao nosso encontro, todos os dias, em todas as situações o Senhor vem. E o Senhor está sempre perto de nós, para nos encorajar, para não fazer com que a gente desespere, para nos sustentar e para nos ajudar a viver num eterno obrigado. Porque aquilo que Deus fez por nós, não tem como a gente pagar. Porque é grandioso demais um Deus que se submete a se tornar humano, vir até nós para nos ensinar a ser homens e mulheres, filhos do Altíssimo, e continuar nos alimentando a cada dia para nos devolver de volta para a casa do Pai, onde viveremos eternamente. Não deixe a morte, as perdas desorientarem vocês. Nós temos que dar testemunhos daquilo que cremos. Viveremos eternamente e um dia até esse corpo será transformado e será devolvido, e nós viveremos com o corpo que Ele nos deu, não só com a alma, com o corpo. Isso é extraordinário. Não pode existir um Deus como esse. Não pode. Então, coragem. Coragem. Hoje todos nós recebemos a Eucaristia. Coragem, sai daqui. Com alegria no coração. Com a força. Um testemunho com o coração em chamas. Para poder levar aqueles que estão desanimados, desorientados, sem esperança, a maior razão que nos sustenta e nos mantém de pé. Aquele amor que é eterno, que ama cada um de nós sem igual, e que vai nos amar eternamente. Essa força que nos põe de pé, que nos reconstrói e que nos dá vida nova. Aquele que nos tira da cinza, nos tira da miséria e faz uma vida nova acontecer. Esse que faz esse milagre, todos os dias, só tem um nome, é Jesus de Nazaré. Que Ele nos dê a graça de poder vivermos a nossa vida eucarística, não só. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos assentar? Nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de celebrar a festa da Assunção de Maria. O que nós podemos aprender dessa festa? Tudo que a igreja traz para nós é uma oportunidade de aprendizado. Nós não podemos passar por isso só vindo à igreja falar a Assunção de Nossa Senhora. Mas a Assunção de Nossa Senhora é para cada um de nós uma oportunidade, uma ocasião útil para a gente meditar. Qual é
o sentido da existência. Qual é o real valor da vida do ser humano na perspectiva da eternidade? O que significa de verdade quando eu avalio a minha vida, a história da humanidade, na perspectiva de lá para cá? Porque a gente não pensa. O que significa isso? Porque nós falamos várias vezes, quantas vezes já recitamos o credo, não é? E a gente faz tudo tão no automático, que a gente não presta atenção que a gente fala, creio na vida, falo inclusive na primeira pessoa, creio na ressurreição da carne, creio na vida que é eterna. Mas isso a gente fala assim no embalo, a gente não presta atenção no que a gente fala. Por que a gente não presta atenção? Porque quando eu falo eu creio, eu acredito, eu não estou falando de uma ideia ou de um pensamento. Acreditar significa postura de vida. Então, se eu creio na ressurreição da carne, vocês já pararam para pensar o que significa isso? Se eu creio na vida que é eterna, qual tem sido a minha conduta frente a isso? Nós estamos inseridos num mundo pagão, onde a maioria das pessoas que a gente convive, a maioria, tem uma parte então que jura que a morte não bate neles. A turma impermeável, não vão morrer. Então não preciso pensar nisso. Ou tem a turma que falou, não, Deus não existe. E como é que é você crer em Deus que se fez homem, se tornou uma criança, veio pobre e tem o domínio do mundo? Você perde tempo em acompanhar e viver os mandamentos da lei de Deus? Nós estamos inseridos junto com esse povo que te questiona. Mas você está voltado para essas coisas? Mas você crê nisso mesmo? E qual é a nossa atitude como cristão? Nós vamos ser o resto. A gente não tem dúvida disso, temos. Nós somos o resto. Mas afirmar que eu creio na vida que é eterna, que eu creio naquilo que Jesus falou para Marta: Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vocês já pensaram no poder disso, na frase disso? Isso é uma palavra de Deus. Nunca morrerá. É porque é uma coisa tão fenomenal, se a gente para e pensa que a nossa vida vai ser transformada, que a morte não tem a última palavra, e que a Maria é para nós o sinal firme de esperança, como diz o Concílio Vaticano, de que é o que vai acontecer conosco, nós teremos um corpo glorioso. A gente não consegue pensar nisso não, porque o mistério disso é muito grande para a gente poder conseguir entender dentro da nossa miséria. Mas que a gente precisa acolher isto, porque essa é a história do cristianismo, essa é a nossa história. Então, a nossa fé está exatamente baseada na ressurreição, porque o sofrimento e a morte vai chegar para todos nós. Para todos nós. Nós estamos inseridos aqui nesse mundo. Mas nós temos, se eu tenho a minha vida, essa consciência, o meu olhar voltado para o que é eterno, eu vou viver as dificuldades da vida, tudo que a vida me trouxer, com o peso certo para cada situação, certo? Porque o referencial da minha vida é a eternidade. Mas como que a gente tem dificuldade de falar nesse assunto, né? Como é difícil para nós avaliar a nossa caminhada. Então é preciso que a gente tenha coragem de se ver, avaliar como é que está indo a minha caminhada hoje. Porque quando a gente lê em Lucas que Nossa Senhora recebe o anúncio e ela vai até Isabel, ela fala, ela foi apressadamente, porque na verdade a única coisa que a gente precisava de correr nesse mundo é para as coisas de Deus.
Só o que tem pressa de verdade é as coisas de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos inseridos num mundo que nos enrola e que fica parecendo que, na verdade, a única coisa que vale é aqui e agora viver no egoísmo, viver o prazer e simplesmente possuir. Então é só a aventura, é só viver a vida do aqui e agora, e prazer sem limite, possuir, é viver uma vida que não me compromete. E é tão interessante que nós não podemos passar por essa vida dessa forma, sabendo que nós somos cristãos. Porque assim como Nossa Senhora era pura luz, porque era envolvida por Deus, pela graça dele, nós cristãos temos que refletir essa luz. Nós somos alimentados por um Deus, você imagina, que se faz Eucaristia para nos dar sustentação no caminho aqui. E se a gente não se alimentar dele, a chance da gente fraquejar é muito grande. Nossa Senhora para nós é o sinal da esperança, que fala: não duvidem, essa é a realidade. É real isso, é porque parece, é tão maravilhoso que a gente fala, mas será que é verdade? Que a nossa peregrinação tem uma meta, e a meta é o céu. A meta da nossa vida é o paraíso. Fala, gente, mas não pensa de jeito nenhum, pensa na casa que eu quero comprar, no carro que eu vou mudar. Mas nós não podemos ser enrolados e achar que a vida está reunida aqui. Então nós que somos cristãos hoje, que cremos, somos responsáveis por ser testemunha dessa alegria e dessa esperança. Nós não podemos ser derrotados pela morte. A morte, Deus já venceu por nós. Jesus fala assim para uma mística: eu gostaria que vocês pensassem na morte com mais alegria. Isso é a palavra dele. Porque afinal de contas, assim ele fala, quando vocês abrirem a porta, sou eu que estou do outro lado. Se acreditarmos nisso. Se de verdade a gente entender. Porque por mais que a ciência tenha caminhado, por mais que a tecnologia tenha caminhado e melhorou muito a vida do ser humano, ela não responde às perguntas mais profundas do anseio do coração do homem. Tem perguntas que param aí, e eles não dão conta de responder. É somente quando a gente se abre a esse mistério do amor de Deus por cada um de nós, é somente quando eu contemplo essa realidade de uma eternidade que me espera, é que eu consigo entender e ter a felicidade, a alegria no meu coração, porque é Ele. E saber que a minha vida é uma vida bem-aventurada, assim como a vida de Maria. O que Isabel falou com ela? Bem-aventurada és tu, Maria. Mas não é só a vida dela que é bem-aventurada, a vida de cada um de nós é uma bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados. Vocês já imaginaram que Deus te espera? Claro que não, filho, eu nem penso nisso. Mas Ele nos espera, Ele espera cada filho voltar para casa. Vocês já pensaram que vocês são desejados, queridos, sonhados, que Ele espera o nosso retorno para casa? Como é que nós podemos viver aqui dispersos? Não podemos. O mundo tenta nos enrolar, nos tirar do foco que é o nosso Pai. Nós precisamos não destruir a base que a nossa vida é sustentada, que é o amor dEle. Deus nos ama, cuida de nós, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O cristianismo não fala de uma eternidade que vai acabar num lugar sem nada, né? Não, de forma alguma. Nós temos uma meta, um fim, é o paraíso, voltar para a casa do Pai. É claro que nós vamos ter que dar uma passada pelo purgatório, mas nós vamos ver o Pai, não tenho dúvida nenhuma disso. Que esses olhos irão contemplá-lo, eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quanto que a gente investe na nossa vida espiritual? Zero. Já falei várias vezes com vocês, não podemos ser católicos de domingo. Só se contenta ir à missa.
é muito pouco, ou é nada. Porque nós temos que dar conta das dificuldades aqui, dos sofrimentos, de tanta coisa que a vida traz todos os dias, olhando para Nossa Senhora e escutando dela assim: coragem, coragem, permaneçam, sejam obedientes, segue a palavra do Senhor, seja fiel a Deus, porque é real, é real. Eu já estou com o corpo transfigurado. Pode imaginar que a gente vai ter o corpo de volta transfigurado, glorioso? Não, é muito grande para poder pensar, e é mesmo. Então a morte não pode nos amedrontar. Se a gente vive na obediência a Deus, no amor a Deus e amor ao irmão, qual é o medo da morte chegar? Todos nós vamos cumprir um tempo, cada um vai voltar para casa por uma razão. Mas Nossa Senhora, a festa da Assunção, é para a gente poder pensar que a nossa vida tem um valor que a gente não tem dimensão dele. Por isso a morte, por isso não vai acabar. Por isso a morte não tem a última palavra, é só a penúltima. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Então é preciso que a gente tenha coragem de pensar na nossa vida. Como é que eu estou fazendo a minha caminhada espiritual, na certeza que eu não vou acabar no nada, mas eu volto, eu sou filha, e que a vida de cada um de nós é bem-aventurada, e cada um de nós tem uma responsabilidade com a parte do mundo que Deus te deu. Você já pensaram nisso? Não, né? Mas é verdade. Tem uma parte do mundo que é sua responsabilidade, que pode ser o mundo que é a sua família, que é o seu trabalho, que é o lugar que você está. Essa responsabilidade é sua, de testemunhar com alegria, essa alegria de saber que somos eternos. Isso é espetacular, gente. E como diz Bento XVI, que é o teólogo do meu coração, né, gente? Só um adendo: tudo que vocês puderem ler, escrito por Bento XVI, leiam. A sensação que eu tenho é que a catequese que ele faz conosco é igual pegar uma criança e ensinar as coisas. A linguagem dele é uma coisa tão espetacular que, se eu compreendo, todo mundo compreende. É simples entender. Ele fala: tudo que é importante para vocês aqui hoje, tudo que vocês amam, será redimido por ele, entregue para nós lá. Ó, estamos aí chorando por causa de quê mesmo? Estamos aqui sendo destruídos por quê mesmo? Nós temos que ter a coragem, porque nós vivemos a nossa vida igual estava na leitura de domingo de Apocalipse. É o dragão de um lado e a imagem de uma mulher frágil tendo um filho do outro. É o dragão com toda aquela força dele, que é um poder sem amor, naquele ódio, naquela violência, destruindo todo, e parecendo que aquela mulher, aquela fragilidade não ia vencer. Eu digo para vocês que quem vence é Deus. É a fé, parece vulnerável, fraquinha, mas é ela que vence o mundo, porque Deus é invencível. O mal, ele é finito, ele acaba, ele não é ilimitado, ele tem um tempo que ele vai acabar. Quem vai vencer é Deus, Ele que já venceu. Então a nossa vida é essa guerra eterna com o dragão, porque é a vida do amor e do egoísmo. A gente está sempre lutando, nós estamos sempre lutando contra o pecado na nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência: se eu sou filha de Deus, se a minha vida tem um valor que eu não consigo quantificar, que gastou o sangue de Deus, o sangue do Filho dele, minha vida é preciosa, como é que eu estou cuidando dessa vida, sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um? Filó não fala assim, mas é verdade. Não, Filó, é mais um que eu vivi. Não, é menos um para voltar para casa. Não pode, a gente tem que sair desse sono que nós estamos. O mundo está dormindo, nós estamos vivendo uma normose, tudo pode. Não pode não. Se eu sou cristã, se eu creio nele, se eu sou filha dele, como é que eu vou contagiar a sociedade, as pessoas que estão perto de mim, com essa alegria de saber que eu tenho uma pertença a um Deus que é eterno e que minha vida é eterna?
Quando Jesus fala para Gabriele, Gabriele, morrer é igual tirar o sapato. Ai, quando eu chego cansado, eu falo, tiro o sapato, falo, é assim que é morrer, né, Jesus? Que alívio. Voltar para casa deve ser espetacular. Então nós não podemos ter medo disso, mas eu tenho que construir a minha vida para voltar. Sem medo, nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Então como é que eu estou construindo a minha vida aqui hoje e agora? Os meus acúmulos, os meus excessos, os meus apegos desnecessários. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Isso é espetacular. Nossa casa não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nós somos do Pai. Vamos para casa. Então não temos que ter medo disso. A nossa esperança é ela já foi na frente. Falou, é verdade, vocês podem confiar que é verdade. Isso é de verdade. Então, essa história, tudo que a igreja nos coloca, o Concílio Vaticano fala que Maria é a esperança nossa. Ela é a estrela que nos guia, que tem sensação, tem hora que a gente está num barco, no mar, em altas confusões no mar, tanta tempestade, e a gente ali no barco, para dar conta de vencer. Mas quem nos guia nas noites escuras? É ela, a luz de Maria, que nos ajuda. Fala, meus filhos, coragem, eu já venci, vocês vão vencer também, eu te dou o caminho. Qual é o caminho? A vida de Nossa Senhora toda foi uma ascensão. Eu já falei isso para vocês. Se vocês acompanhar todos os verbos que falam de Nossa Senhora, ela estava sempre subindo. Subia, estava sempre subida. Só tem um verbo, uma vez, que fala que ela desceu para Cafarnaum. Todos os outros ela subiu. Porque a nossa vida também é uma ascensão a Deus. Todo progresso espiritual que a gente faz é uma forma de a gente estar mais perto dele. E Jesus fala para essa mística Gabriele, Gabriele, peça ao seu anjo da guarda que todos os dias te coloque um pouco mais perto de mim. Mas é que a gente não usa do anjo da guarda, tem que dar serviço para ele, né? Fala, me ajuda a subir um pouco mais. Porque a nossa vida é esse mistério, é tanto mistério de ascensão, quanto é um mistério de meditação. Então, eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu obedeço, eu confio e eu espero. Onde nós estamos pulando? Eu tenho que meditar a palavra de Deus, eu tenho que pedir a Ele que me ajude a obedecer, me ajude a confiar e a esperar. O dia que a gente entender a dimensão desse amor incondicional, é como Bento XVI disse, ele vai dar tudo de novo para vocês, que foi importante e saudável, porque todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso é espetacular. Não tem um Deus como esse, né, gente? É espetacular pensar nisso, né? É espetacular pensar que a morte não pode nos vencer, né? E que depois que Jesus colocar tudo debaixo dos pés dele, aquilo que Deus Pai fala, eu devolverei o corpo para vocês, mas vocês nem vão estar sentindo falta dele. É maravilhoso, não precisamos ter medo, precisamos caminhar com alegria e com esperança e ajudar os nossos irmãos que estão derrotados, abatidos. Não pare no dia do sofrimento da sua vida, não pare na morte que tenta te destruir, não pare nesse dia que você perdeu alguém que você ama. Fala, eu irei reencontrá-lo. Por quê? Porque é promessa de Deus. A vida é eterna. Então caminha, eu vou chorar, chore e anda. Mas não pare de andar. Não pare de andar. Por quê? Porque eu creio. Eu não falei, eu creio na ressurreição dos mortos. Não falamos isso, eu creio na vida que é eterna. Então está derrubado aqui por causa de quê? Vão andando. Mais nada, vão andando. Por quê? Porque o seu tempo não acabou. Cumpre o que você precisa para voltar para casa e reencontrar aqueles que você ama. É assim. Não podemos andar aqui como derrotados, somos cristãos, a nossa marca tem que ser alegria, nós temos que levar esperança. Se nós que aqui cremos em Deus estamos destruídos, o povo vai olhar e falar, oh, então acabou. Hein? Se esse povo que reza desse jeito está destruído, como é que vai ser nós que não acreditamos em nada? Eu já falei isso mais de uma vez.
Da mesma forma como os gregos chegaram até Filipe e falaram: queremos ver Jesus. As pessoas que não creem olham para nós. Fala, o que será que esse povo tem diferente, que eles acreditam tanto? Essa alegria, a vida é pelo avesso, uma alegria, por causa de quê, gente? Porque tem Deus. Essa alegria que o barco está na noite escura, não vai afogar, não vai virar, não vai não, tem Deus. É essa luta, de todos os problemas que a gente vive todos os dias, de tudo que o mundo quer te enrolar na ilusão, o mundo quer te dar um monte de ilusão, falar, não, a sua felicidade está aqui, mentira, nossa felicidade é só em Deus, o resto é ilusão, o resto quer te enrolar, que se você, tanto que as pessoas não conseguem estar saciados, as pessoas podem adquirir tudo na vida, mas chega um momento que não basta, porque somente Deus nos basta, somente Ele que sacia o nosso coração. Essa alegria só pode vir dEle, essa certeza que nós podemos passar as coisas mais difíceis, mas com Ele, e sabemos que tudo Ele pode transformar. Então eu digo para vocês, não tenhais medo, não tenham medo de acreditar no que eu estou dizendo a vocês, não tenham medo de se entregar a esse Deus de amor, não tenham medo, é sem reserva, que a gente possa ter a atitude de Nossa Senhora, que falou para ele, eis aqui a serva do Senhor, que a gente possa dizer isso todo dia a Ele, eis-me aqui, para o quê? Porque o Senhor quiser, o Senhor falar, fica parado, sim Senhor, vou andar, anda, parou de novo, para, o dia que Ele quiser, por quê? Porque Ele é Deus, e Ele nos ama, e nos quer feliz, guardem isso, isso tem que ser o lugar onde você pisa, essa certeza de ser filho amado, e falar, sabia que Ele me espera, então o momento da nossa morte, nós não podemos ter medo, não, não estou apavorado, não quero nem pensar no assunto, e isso é tão sério, que a gente tem tanto medo de conversar sobre isso, que tem alguém que está muito doente, aí você fala, acho que é melhor chamar o padre para ela confessar, enquanto ela está lúcida, ou enquanto eu estou lúcido, deixa eu confessar, deixa eu receber uma unção, deixa eu receber a Eucaristia, fala, não posso contar, que ela vai achar que vai morrer, ué, mas aonde que ela está enganada, gente? Todos nós vamos, compreende como é que a gente tenta falsear até o fim, a gente tenta se enrolar, se enganar, e perdemos a chance de se preparar para ir, gente, nós vamos preparar para ir para um abraço, nós vamos preparar para rever o nosso Pai, ver Jesus, e hoje é dia da Sagrada Face, né? Todo mundo sabe que eu tenho paixão com a Sagrada Face, e Jesus fala, os devotos da Sagrada Face, no momento da morte, eu irei tirar o véu, e vocês me verão, para morrer de uma história dessa, aí que a gente morre de verdade na hora dessa, para poder ver, então, quando a gente pensa nisso, vocês ficam achando que o céu é só tocar harpa? Não, tem coisa muito mais interessante. Você acha que Deus, que criou o universo dessa forma, vai criar algo que não seja espetacular, que não seja de nos tirar o fôlego? Tudo que a gente lê dessas mulheres, essas místicas que tiveram a oportunidade de ver o céu, elas falam, as cores que nós temos a oportunidade de ver aqui, estão longe de assemelhar as cores do céu, a beleza do céu, a gente não tem condição de imaginar não, porque Deus preparou para os filhos que o amam, o que há de espetacular. Um dia nós vamos entender, que Deus é extraordinário, um dia nós vamos morrer de vergonha, de falar, por que eu fiquei tão preocupado com esse tanto de nada, o meu Pai é extraordinário, o que Ele tem para cada um de nós é de perder o fôlego. Então a festa da Assunção é para a gente pensar, como é que eu estou conduzindo a minha vida, se eu acabei de dizer que eu creio na ressurreição, qual é o nível de investimento que eu estou fazendo na minha vida, como é que eu tenho de verdade procurado confessar, assistir às celebrações, de preferência eu mando todo mundo à missa todo dia, para comungar, para se alimentar daquele que se permite ser o meu alimento. Isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonada, como é que um Deus se faz meu alimento, e fala, se eu não te alimentar, você não vai andar.
você não volta para casa. E nós desperdiçamos a Eucaristia. A gente precisa aprender a comungar, a ser alimentado por Ele, a ser transformado por Ele. Fala, Jesus, me dá alegria de viver nesse mundo aqui que é passageiro, mas com a certeza que eu estou com os olhos postos para lá, mas enquanto eu estou aqui, eu vivo com a intensidade que o Senhor me dá aqui, colocando o justo valor para essas coisas, mas sabendo que eu não sou daqui, eu sou seu, e eu vou voltar para casa. Então, quando a gente sabe que a gente tem uma pertença, a gente tem um passo diferente. A nossa vida não vai acabar num vazio. Vamos estar nos braços de Deus. Vamos voltar para casa. E lá nós vamos ser colocados num lugar onde a morte não tem chance. A vida é eterna. Está escrito na palavra que as nossas lágrimas, Ele vai secar todas as lágrimas. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte. O que Deus tem para nós é absolutamente extraordinário. Mas é preciso sacudir os cristãos para que saiam desse sono da morte que nós estamos. Nós estamos vivendo uma vida morna, apagada, e Jesus falou, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Nós temos que assumir a nossa fé de verdade, assumir e andar com essa certeza que é filho do Altíssimo, consolar aqueles que choram, ajudar o outro a levantar, fala, não para nesse dia, anda, porque quem nos carrega é Deus. Ele mesmo é o nosso sustento, é o nosso alimento, é Ele a razão da nossa vida, é por Ele que a gente faz todas as coisas, é por isso que a gente luta contra o pecado, por causa do amor que nós temos a Ele. Você vai pecar? Não, por causa dEle. Então as tentações vão estar na nossa vida todos os dias, graças a Deus, para me recentrar em Deus e falar, é por Ti que eu não farei isso, mas também é por Ti que eu faço isso, é por amor a Ti. É porque eu já aprendi o caminho. Então pedir a Deus essa graça, porque a gente precisa estar melhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Bernardo, 20 de agosto. São Bernardo foi um homem tão extraordinário, que ele dava conselhos aos papas, aos bispos e aos reis. Ele foi o cantor de Maria. Então a gente precisa pedir a ele que Ele hoje está no céu, né? Hoje como o dia dele, que Ele nos ajude a alicerçar a nossa vida numa espiritualidade mais profunda, para que Deus nos dê a graça, né? Por causa dessa espiritualidade mais profunda, para que a gente possa ser fiel seguidor de Jesus. Discípulo nós estamos muito longe, mas pelo menos um fiel seguidor dele. E estar atento a tudo aquilo que agrada o coração do nosso Senhor, e tudo aquilo que vai contribuir para a minha vida que é eterna. Não posso perder essa oportunidade de viver eternamente, porque nós temos a liberdade de não querê-la. Mas é claro que aqui eu espero que todo mundo que está aqui esteja lutando como eu, para que um dia a gente possa conversar eternamente. Ninguém vai interromper. Isso é uma alegria, saber que nós vamos conversar. É coisa demais para fazer, porque é eterno. O que Deus tem reservado para nós, como diz São Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Ele preparou para cada um de nós. É simplesmente, como diz o padre Duarte Lara, o dia que a gente conversou lá no Instituto Hesed, é simplesmente extraordinário.